Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ótimo, então nós vamos iniciar a nossa correção das atividades que foram passadas para vocês, tá bom? Então eu quero que vocês acompanhem eh, no canal do YouTube, no WPensar, então em todos os nossos meios que nós estamos utilizando para poder ministrar aula para vocês, passar conteúdo, vai estar sendo divulgada a correção dessas atividades, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão que passamos para vocês para vocês poderem fazer a leitura, né, do texto que consta na atividade que eu passei, correto? Então, o primeiro momento é a leitura do texto indicado, tá? Então, o que nós vamos fazer? Primeiro você vai ler o texto, onde o texto vai estar falando é, é, de de algumas representações do espaço geográfico, não é isso? E ali você vai pegar esse texto, você vai fazer a leitura desse texto para nós conseguirmos entender como é que vai fazer as atividades, tá? Lembrando que vocês têm também esse conteúdo no livro didático. Então não é só nesse texto, não é só na videoaula, mas vocês têm também no livro didático de vocês. Tá bom? Então vamos lá. Então feita a leitura do texto, vamos passar ali para responder as questões. Primeira questão, foi pedido para que vocês desenhassem ou representassem cada um dos tipos de representação geográfica, não é isso? Então nós temos, o primeiro pedido foi o mapa, tá? Então nós temos aqui um mapa, eu escolhi um mapa do Brasil, ele está dividido por capitais, é isso? Cada estado, na verdade por estado aqui, e eu escolhi esse mapa. Então nós vamos entender que esse é o mapa que foi escolhido, que eu escolhi da questão número 1, tá bom? Então nós temos aqui essa primeira representação do espaço geográfico. Na questão número 2 nós temos o croquis, né? O croquis, o que ele é? Ele é um desenho, um esboço, tá? Daquilo que você quer representar, daquilo que você vai deixar mais prático no caso, né? Você vai fazer um esboço de algo que você vai modificar depois. Então, por exemplo, aqui nós estamos vendo que é um tipo de roupa, né? Então você vai fazer aqui, nós temos o croquis desse tipo de roupa que nós queremos representar, tá bom? Então aqui nós fizemos o croquis. Aqui nós temos uma carta, tá? Quando a gente vai falar em carta, nós estamos falando de carta escrita que eu mando para alguém por correio, não, tá? Essa carta aqui, ela quer dizer que eu estou representando, tá? Nessa carta, eu estou representando um total de alguma coisa que eu quero mostrar. Por exemplo, aqui na carta eu estou representando todos os países do mundo, né? Então nós estamos representando aqui todos os países do mundo. Essa carta eu vou ter uma visão de modo geral daquilo que eu quero enxergar. Serve para localização também. É um tipo de representação do espaço. Tá? Nós temos aqui a planta. Na atividade da planta, eu pedi que vocês também, que vocês fizessem, na verdade, a planta da casa de vocês, né? Por que a planta? A planta ela é uma representação cartográfica que ela vai ser tirada a partir de uma escala muito grande. Ou seja, uma área muito pequena, né, vai ter um detalhamento maior. Então, por exemplo, ela é muito utilizada para representar casas, moradias, bairros, parques, né? Às vezes a gente está ali, vamos procurar ali eu vou comprar um apartamento e eles fazem ali um esboço, uma maquete daquele ambiente qual vai ser vendido e tem várias plantas de várias dos apartamentos que a pessoa quer comprar. Tá? Então a planta ela vai ser esse detalhamento de um espaço. Nós temos a maquete, né, que nós falamos aqui, a maquete ela vai ser uma representação em 3D também, né? E geralmente nós fazemos a maquete. A maquete ela vai servir para nós podermos também nos localizar. A maquete ela serve como uma representação de um lugar específico. Por exemplo aqui, tá? Nesse exemplo que eu passei, que eu peguei aqui para vocês, eu estou passando aqui uma maquete e nós estamos vendo que é uma maquete de alguma avenida, certo? Então, é uma maquete de alguma avenida onde nós temos vias, né, faixas de pedestres, nós temos lojas ou casas, né, lojas, tá, ônibus, caminhões trabalhando, né, nós vamos ver que nós temos aqui um laguinho, pessoas aqui, então
nós temos toda uma representação e temos também um tipo de vegetação aqui nesse lugar. Então a maquete ela vai ser a representação de algum lugar. Nós temos, a questão número 2 também, foi pedido que vocês trouxessem alguns conceitos do que foi trabalhado em sala de aula. Tá? E aí dentro desses conceitos nós pedimos os elementos do mapa. Certos elementos que eles vão servir para indicar algo do mapa, que mostra alguma coisa do mapa. E aí nesses elementos nós temos o seguinte, nós temos aqui, tá? Para nós conseguirmos entender, nós temos o título, a legenda, a orientação e a escala. São alguns elementos essenciais de um mapa para nós conseguirmos identificar. Tá? O título, o que significa? Ele vai indicar o tema que é retratado naquele mapa. Eu vou falar das regiões do Brasil, vou falar do mapa dos estados, capitais, eu vou trazer um mapa da hidrografia, do relevo, do clima. Então, o título, eu tenho que ter um título no mapa porque ele vai me indicar o tema que está sendo retratado ali. Tá? Em seguida, nós temos a legenda, que a legenda ela é nada mais do que os significados dos símbolos que existem no mapa. Então, em um mapa, quando nós criamos um mapa, ele vai ter alguns símbolos, né, onde eles vão servir para que nós possamos localizar aquilo que está sendo falado. Tá? Por exemplo, eu vou representar ali uma estrada, eu coloco ali uma estrada, eu coloco uma linha reta, e eu vou representar ali uma ciclovia. Então eu coloco vários pontinhos, né? Várias linhas pequenininhas. Então no mapa, quando eu vou fazer a leitura do mapa, eu vou saber que esse tipo de símbolo vai representar algo e esse tipo de símbolo ele vai representar algo, tá? Então a legenda ela vai me indicar os significados dos símbolos que possuem no mapa. Em seguida nós temos a orientação, tá? O que é, né, a orientação do mapa. A orientação ela é o quê? Ela é importante no sentido de apontar, ou seja, mostrar a direção do mapa. Tá? Como assim? O norte do mapa. Ela vai indicar para que lado fica o norte do mapa. E, consequentemente, nós teremos os demais pontos cardeais. Tá? Então, quando nós temos aí a orientação, ela vai me indicar ali, né, os pontos cardeais. Nós temos assim, norte, sul, leste e oeste, os principais pontos cardeais. E nós temos os pontos colaterais e os pontos subcolaterais que ficam entre um e outro. Então, esse sistema aqui de pontos cardeais, né, de orientação, ela vai me dizer o norte do mapa. Tá? E nós temos, por último, a escala, que é uma relação matemática entre o espaço real, ou seja, o tamanho real do local e a representação do espaço no mapa. Tá? Então, por exemplo, nós vamos apresentar, geralmente a escala ela vai vir dessa maneira aqui, né, com um inicial, com alguma numeração inicial e com uma numeração final. Tá? Então, ela vai me indicar o tamanho real do mapa para o tamanho que eu tive que reduzir para representar o mapa que eu quero mostrar para vocês. Tá bom? Depois, na questão 3, eu pedi que destacasse os elementos do mapa. Tá? Quais são os elementos do mapa? E aí nós estudamos isso em sala. Né? Nós estudamos esses elementos em sala, que são que eu pedi para vocês fazerem, né? Então, olha só. O mapa, ele tem que ter um título. Certo? Ele não pode vir sem um título. Tá? Então, ele tem que ter um título. O título desse mapa é o quê? Alfabetização, em 2000, né? Pessoas alfabetizadas. Então, esse é o título do mapa. Em seguida, nós temos a legenda, que ela vai me indicar, né, as cores que estão representadas, aqui no caso, são cores que estão representadas no mapa. Então, a legenda ela vai me indicar o que significa cada cor que se encontra aqui no mapa. Tá?
Nós temos, além da legenda também, nós temos a escala, que aí nós vamos ter ela numérica ou ela gráfica, né? Daquela forma que eu mostrei para vocês no slide passado. E ela vai me indicar o tamanho real do tamanho que aquele mapa foi reduzido para poder eu representar, para poder entender sobre o que o mapa está tratando. E nós temos também a orientação do mapa. Tá? Então a orientação ela vai me falar que para que lado, né, qual o norte do meu mapa. Tá? Então nós temos aqui uma parte da Rosa dos Ventos, né? E aí ela vai me indicar a posição do mapa. Tá? Esses elementos, pessoal, do mapa, os elementos que estão sendo citados aqui, eles são fundamentais para eu conseguir identificar, tá, um mapa. Eu preciso ter esses elementos. Necessariamente não vai ser aqui, pode ser que a legenda ela venha ela venha já dentro do próprio mapa, porque se eu observar que eu vou ter várias outras coisas aqui, tá? Tem a posição geográfica, que ela pode vir daquela maneira, daquela forma, da própria Rosa dos Ventos, para nós conseguirmos nos identificar, e, né, a escala também, tá bom? Então olha só, pessoal, todas as atividades, todos os links dos vídeos, das videoaulas, das correções, elas estarão sendo postadas lá no WPensar, tá? Então vocês têm que acessar o WPensar para verificar lá as atividades que tem em todas as aulas. Então nós temos aulas na segunda, na terça, na quarta, né, a disciplina de geografia. Então vocês vão ter que acessar para conseguir ter acesso ao conteúdo, tá? No WPensar. E aí nós temos também um canal no YouTube, né, que vai servir para nós vamos gravar o vídeo, mandar um link para lá e vai direcionar você para o YouTube. Então se inscreve lá no canal, aciona lá o link, né, o sininho do canal do YouTube, para poder, quando enviar atividade, chegarem notificações para vocês. É de suma importância que vocês estejam atentos, tá, ao WPensar. Então o WPensar é a nossa ferramenta oficial, tá? Tem que ter o acesso lá, tem que olhar, tem que não ter o acesso, vai no administrador, liga na escola e tenta pegar o acesso, porque vocês não podem deixar de acessar o WPensar, tá bom? Então, bons estudos para vocês, aproveitem o tempo, não desgastem o tempo, vamos fazer o que é para fazer, para nós conseguirmos ter uma melhor localização do nosso meio de estudos, tá? Programem. Nós temos aí um dia vocês têm um tempo o dia todo, então programem horas para vocês estudarem a disciplina e não deixem acumular as atividades, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.